Nós vamos continuar o estudo das parábolas hoje. E uma coisa que um dia eu falei sobre isso aqui, isso resume tudo que é o verdadeiro evangelho. Não há mérito em nada, em nada. Eu, ainda há pouco estava conversando com uma pessoa antes do culto, e ela contava de uma pessoa que foi curada de uma doença, e ela virou para essa pessoa e falou assim: olha, você foi curada pela graça e a misericórdia de Deus, não porque você merece ser curada. Tudo vem pela graça e a misericórdia, não porque merecemos. A minha fé é forte. Não, a fé que você tem vem de Cristo para o seu coração. Tudo vem dele, a salvação vem dele, o Espírito Santo vem dele, é ele. A salvação vem dele, a palavra é dele, tudo é para ele. Nada é nosso. A pessoa achar que é pela justiça própria, o esforço próprio, não, tudo vem dele. A única coisa que nós fizemos, a pregação de domingo passado, foi permitir, foi crer na obra da graça, na obra da cruz, mas tudo vem dele. Então não é a nossa justiça própria, não é porque você merece, porque eu mereço, não, é a misericórdia dele. E isso faz cair por terra qualquer tipo de merecimento, eu posso. Não, a gente não pode nada. Quem pode é quem? É ele. Não são as nossas obras que nos salvam. A única obra que nos salva é a obra da cruz. Essa obra nos salva, as nossas não, porque ao mesmo tempo que nós temos obras boas, nós temos obras más. E Cristo, em todo o seu ministério, por que nós começamos o estudo das parábolas? Porque Cristo, em todo o seu ministério, ele quis ensinar o reino de forma simples. O evangelho é simples, não é complicado. O que complica são os ensinamentos errados e a religiosidade, mas o evangelho, ele é simples. Jesus ensinava por parábolas, porque ele queria ensinar de maneira simples. Ele usava exemplos do dia a dia, para as pessoas entenderem. Uma palavra maravilhosa que ilustra essa simplicidade de Cristo, quando ele falou das bem-aventuranças. Palavra maravilhosa, ali de forma simples ele ensinou o reino dele. E hoje nós vamos ler a parábola da candeia. Nós temos ela nos evangelhos, tanto aqui em Lucas, como também em Marcos e Mateus. Mas eu preferi usar essa de Lucas, porque ela é bem mais direta também, e também ela casa muito bem com aquilo que nós vamos ler no livro de Tiago, tá? Primeiro nós vamos em Lucas 11, verso 33. Depois a gente vai em Tiago. Podemos ler, gente? Posso? Diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Agora, vamos voltar novamente no texto. Lucas 11, 33. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, e nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam o quê? A luz. Então, vamos parar aqui. Jesus, mais uma vez, na sua simplicidade, ele usa o exemplo do dia a dia. Ele vem falando da candeia, que ninguém pega uma candeia, antigamente era assim, né, se usava a candeia para iluminar. Ninguém pega uma candeia e coloca debaixo da cama. Normalmente, por exemplo, onde está essa luminária? No alto, para iluminar. Essa luz precisa
se espalhar. Se eu pego essa luminária e coloco aqui debaixo do púlpito, vai iluminar alguma coisa? Não, porque ela está escondida. E se você observar o contexto dessa passagem, o que vem antes dela, Jesus quis dizer o seguinte, que a luz dele que vem pela palavra, lembra de Davi? Luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A luz que vem de Cristo através da palavra, ela não pode ser restrita, ela não pode ficar escondida. Como por exemplo, quando Deus me esclareceu, o Espírito Santo me esclareceu com respeito à graça, o verdadeiro evangelho, eu não guardei para mim. Embora eu sabia que eu ia travar um confronto muito grande com os religiosos, mas eu não posso, eu falei na live essa semana, seria covardia da minha parte guardar para mim. Não, foi revelado ao meu coração, eu quero falar dessa graça, quero falar desse verdadeiro evangelho. Então a luz de Cristo tem que ser espalhada, a palavra tem que ser espalhada. Por isso que ele diz que nós somos a luz do mundo. Por quê? Porque fomos iluminados. Quando a pessoa ela tem o esclarecimento da palavra de Deus, quando ela tem o esclarecimento daquilo que Deus nos deixou, ela passa a ser luz. Não pense você que é luz quem está na igreja. Não, não. A luz vem pela palavra. A palavra vem e ilumina a sua mente, ilumina o seu coração. A palavra tira o véu do seu coração de tal maneira que te ensina, que te exorta, e você passa a ter luz. E consequentemente, se nós somos a luz do mundo, o que nós temos que fazer? Iluminar. Não que a luz vem da gente, a luz vem de Deus, a luz vem da palavra. Somos apenas um instrumento. Mais ou menos assim, essa boquilha, né? Tem a boquilha e vem a lâmpada, né? Vem a luz. Vamos colocar assim para você entender. Somos como essa boquilha, né? A gente só está sendo usado, mas a luz não vem da gente, vem de quem? Vem de Deus. Então ele quis dizer o seguinte, que a palavra dele, porque aqui a candeia, ela no contexto está como palavra, a palavra dele não pode estar escondida, não pode ser restrita, não pode. Por isso, se você foi iluminado por Cristo, se a venda foi tirada dos teus olhos, se hoje você enxerga a verdade, hoje você conhece a verdade, não guarde para você, espalhe essa luz, espalhe essa luz. Eu costumo dizer que tem gente que acha que para falar de Jesus tem que ter um título, tem que ser um diácono, tem que ser um presbítero, tem que ser um obreiro, tem que ser um reverendo, nada disso. Você só precisa ser discípulo dele. Quando nós somos iluminados, quando nós recebemos a luz, é natural que essa luz nos ensina a levá-la para outras pessoas. Então aqui Cristo, Jesus, ele fala, não podemos colocar a candeia debaixo do alqueire, tem que ser colocada no velador. Não tem nada a ver essa questão que muitos levam essa parábola, que você vai brilhar, que o mundo vai ver que você é o tal. Nada disso, não. Quem tem que brilhar é quem, gente? É Jesus que tem que brilhar. Lembra do exemplo da boquilha? Nós somos apenas a boquilha, mas a luz é Ele é a luz. Tudo é apontado para Ele, nada é nosso, nada vem da gente. Então, quem leva essa parábola para um outro lado, que você tem que ser colocado no alto, né? Tem gente que distorce a voz. Não, a palavra tem que ser colocada no alto, ela tem que ser o que, gente? Espalhada. Essa palavra tem que ser espalhada. Você na sua casa, aproveitando hoje que nós falamos que seria a família debaixo da graça, melhor coisa dentro da sua casa, você levar essa luz para a sua família, levar essa luz para o seu ente querido, através da palavra. Melhor do que qualquer argumento, é a sua vida cristã dentro de casa, é o seu testemunho de cristão dentro de casa. Melhor do que argumentar, melhor do que falar, é você mostrar, representar Jesus, ser realmente o embaixador de Cristo dentro da sua casa. Na minha casa tem gente que ainda não se converteu, tem gente que ainda é incrédulo, o pastor Joel, sim, mas que através de você a luz de Cristo
venha iluminá-los. Não queira forçar isso, como nós pregamos domingo passado. Não queira forçar. O reino de Deus não é forçado. Não é uma coisa você tem que fazer. Não tem isso, você tem que fazer, você tem que ser assim. Não. A palavra é revelada, a graça é revelada. Claro, existem os instrumentos, como por exemplo, a igreja física ou a online, são instrumentos. São instrumentos. Deus usa os seus instrumentos para mostrar, para iluminar com a sua luz. Então que sejamos instrumentos de Deus, seja em casa, seja no trabalho, seja na faculdade, que sejamos esse instrumento para que a luz dele seja destacada. Amém? E aí, continuando, no verso 34, diz assim: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Gente, isso aqui merece muita atenção, porque alguns aqui vão entender o que eu vou dizer. Alguns usam esse trecho para esconder a sujeira debaixo do tapete. E eu vou falar aqui para vocês. Jesus disse: se os seus olhos forem bons, o teu corpo será iluminado. Se não forem bons, o seu corpo já em trevas. O que ele quis dizer? Os olhos nos guiam. Você chegou aqui na igreja através dos seus olhos. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, você chega. Lembra, a palavra não é luz? Sim ou não, gente? A palavra não é lâmpada? A palavra não ilumina o caminho? Então, os olhos, aqui ó, eu vou chegar até a parede. Os meus olhos estão vendo a parede, eu estou sendo guiado pelos meus olhos. Se os meus olhos forem maus, não são bons, eu não vou conseguir chegar à parede. Então, o exemplo que ele quis dizer é o seguinte: os olhos são bons, você chega. Os olhos não são bons, você não consegue chegar. Embora, vou completar ainda a linha de raciocínio. Não tem nada a ver essa questão de maus olhos. Isso tem que tomar muito cuidado com isso. O que são maus olhos? Maus olhos é quando você olha para uma pessoa que teve boas atitudes corretas, e você tem uma malícia no seu coração com respeito a ela. Não tem nada a ver maus olhos com olhar para uma coisa errada. Se você vê uma coisa errada em mim, isso não é maus olhos. Você está vendo o errado e pronto, acabou. Nós não podemos, não, estou tendo maus olhos. Não, se você vê uma coisa errada, você viu errado e pronto, acabou. Isso não é maus olhos, isso é o abrir dos olhos. Não vou esconder a sujeira debaixo do tapete. Pode ser quem for, pode ser um voluntário. Viu algo errado, isso não é maus olhos. Você viu errado e pronto, acabou. Mas a religiosidade maqueia isso, joga a sujeira debaixo do tapete. Você está tendo maus olhos. Não, você está tendo maus olhos. Não, viu errado, não é maus olhos. Para você entender. Maus olhos quando você olha para o certo e vê o errado. Abrir dos olhos é quando você olha para o errado, que não é o certo, e pronto, acabou. Deu para entender? Então assim, não tem, essa passagem aqui tem que tomar muito cuidado, e a gente não vê essa expressão na Bíblia de maus olhos. Se você buscar a raiz dessa expressão aí, vem dos que queriam esconder a sujeira debaixo do tapete. Não tem essa coisa. Errado é errado, certo é certo, independente de quem seja, gente. Seu filho errou, você não está tendo maus olhos com seu filho, ele errou, você enxergou o erro. E você, para ajudá-lo, você tem que corrigi-lo, pronto, acabou, isso não é maus olhos. O problema é que querem falar que são maus olhos, porque
querem defender uma postura, uma posição, nada disso. Então aqui Jesus, ele fala dos olhos, bons e maus, aí ele fala assim, agora você vai entender a linha de raciocínio. 35. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Aí agora ele fala o seguinte, ele cita o exemplo dos olhos, como ele citou o exemplo da candeia, ele cita o exemplo dos olhos, e agora ele fala do corpo, fala do que há dentro da pessoa. Então agora ele já fala o seguinte, se dentro de você há trevas, aí já fala daqui, ó, do coração. Né? Deixa eu voltar um pouquinho. Se, portanto, todo o teu corpo luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia. Então, olha só. Tudo começa dentro de nós. Eu coloquei hoje mais cedo, falando sobre alimentar coisas boas e coisas ruins. O nosso coração, ele é um depósito. E estamos sujeitos a ficarmos irados, aborrecidos. Só que nós não podemos armazenar o que não é bom aqui dentro. Não podemos tolerar o que não é bom aqui dentro. Por quê? Porque quando a pessoa começa a tolerar coisas ruins no coração, ela começa a juntar lixos no coração dela. O que é bom você fica, o que não é você joga fora. Não deixa nada, por exemplo, vou detalhar aqui, mágoa, luz ou trevas? Não é bom. Não é bom. Poxa, mas a mágoa está aqui, pastor Joel. Se derrame aos pés de Jesus, peça a Ele misericórdia, peça a Ele perdão. E peça para que Ele, peça o arrependimento que vem dEle para o seu coração. Se humilhe diante dEle, mas não guarde, porque isso não vai te fazer bem. Então aqui Jesus, Ele fala da luz, a palavra, e Ele fala agora da luz aqui dentro. A palavra vem, pessoal, para nos iluminar o nosso coração. Ela vem para dividir mesmo, o que não é bom, mas temos que tomar cuidado, temos que vigiar, temos que fugir da aparência do mal. Nós não podemos, o que está te fazendo mal, isso me faz, sabe, eu já identifiquei que isso não é bom para mim, então tire da sua vida qualquer tipo de sentimento ruim, porque o que não é luz, não tem jeito, não tem meio termo. Se não é luz, é o que, gente? Trevas. Ou tem luz ou não tem, ou está iluminado ou não está, não tem como, existe meia luz, não, ou está iluminado ou não está. Não tem como eu falar, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou deixar meio luz e meio treva. Não, ou tem luz, vou até ter um exemplo aqui. Aí, não tem como eu não quero luz, eu quero um pouquinho de, não. Ou tem, ou não tem. Então aqui Jesus, Ele fala dessa luz no nosso coração. Ele cita o exemplo dos olhos, que assim que os olhos bons, o corpo será iluminado. Assim também é o nosso coração. Precisamos de ter um coração iluminado, embora o coração seja enganoso, embora tenhamos uma natureza chamada pecaminosa, somos falhos, pecamos. Uma coisa que eu sempre falo, a diferença entre o cristão e o não cristão, entre o crente e o que não é crente, é que o crente, ele não peca em paz, mas peca. O cristão verdadeiro, ele não peca em paz, mas peca. Ou seja, todos nós pecamos, erramos. Isso aqui Jesus não traz um discurso de alguém perfeito, não.
Mas ele chama atenção para que a gente tenha essa luz no nosso coração. E para finalizar essa mensagem, Tiago 1, no verso 23, você vai entender melhor agora. Podemos ler? Tiago 1, verso 23 diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Gente, o apóstolo Paulo, e aqui foi Tiago que usou também, mas o apóstolo Paulo em Coríntios fala sobre isso. Nós temos algumas passagens bíblicas que falam de espelho, de refletir imagem. Então vamos lá. O homem que ouve e não pratica, Tiago ele fala, se assemelha ao homem que contempla a sua imagem no espelho. Ué, como assim? Homem que ouve e não pratica, como se for o outro que se olha no espelho, se contempla. Sim, porque é o seguinte: quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Nós somos imperfeitos, temos fraquezas, temos as nossas falhas. A criança nasce, aquela coisa linda, bonita, né? Aquela fofura, mas aquela coisa bonita, dá vontade de apertar, nasce debaixo do pecado. Ela nasce debaixo do pecado. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. Muito bem. Quando a pessoa ouve e não pratica, ela está olhando para ela mesma. Então, se você olhar para você mesmo, o que você vai encontrar? Falhas, defeitos, fraquezas. Mas quando nós ouvimos e praticamos, nós não estamos olhando para nós mesmos, para Jesus. Imagine um espelho na sua frente. Imagine. Mas aqui nesse contexto, o espelho não pode ser o nosso. O nosso espelho tem que ser Jesus. Quando você olha para Jesus, quando você contempla Jesus, a imagem dele se reflete em você. Se você olhar para você, você vai encontrar pecado, você vai encontrar falhas, mas quando você olha para Jesus, você vai descobrir que a sua identidade não vem de você, vem dele. Todavia o meu justo viverá pela fé. Vou te dar um exemplo disso. Vem o pecado, vem a tentação. Eu não vou fazer isso porque eu sou nova criatura, eu sou filho de Deus. Olha aí, você está crendo que você tem a identidade de Cristo. Por quê? Porque você o contempla. Um exemplo que eu vou citar aqui, uma historinha, de uma moça muito bonita. Conta-se uma história de uma moça muito bonita, e os rapazes queriam namorá-la, Só que as colegas invejosas, elas, com inveja, começaram a falar que ela era feia. E naquela época não tinha espelho, não havia espelho. E as colegas falavam, você é feia. E de tantas colegas falarem isso, ela começou a aceitar. E ficou deprimida, não quis mais sair de casa, enfim. Ela passou a acreditar no que as colegas falavam. Um belo dia ela resolveu sair de casa e foi até o lago. Chegando no lago, ela conseguiu ver a imagem dela refletida na água. E quando ela se olhou, ela, puxa, eu sou bonita, eu sou muito bonita. Não sou o que as minhas colegas falam. Eu sou bonita. E ela
Voltou já, não, eu sou bonita. E todas as vezes que as colegas falavam, você é feia, ela ia para o lago, se olhava e dizia, não, eu sou bonita. Assim também é com a gente. Nós temos um acusador que é o diabo. Ele nos acusa todos os dias. Mas todas as vezes que ele te acusar, olhe para quem? Para Jesus. Você não é o que ele te acusa, você não é o que ele está falando, você é o que Cristo quer que você seja, nova criatura. O nosso acusador, ele vem com força aqui na nossa mente, todos os dias, é uma luta diária, até o fim da sua vida será desse jeito. Olhe para Jesus, contemple a Jesus. Hoje você se olhou no espelho para se arrumar, para vir aqui. Que Jesus seja o seu espelho, olhe para Ele, porque se você contemplá-lo, a imagem dele vai ser refletida em você. Amém? Porque nós somos bons? Porque nós merecemos? Não, pela graça dele. Amém, gente? Às vezes a pessoa está assim, eu estou tão perdida, pastor, eu acho que Deus não vai me perdoar diante das coisas erradas que eu fiz. Eu não me sinto digna do perdão de Deus. Bom, você está no caminho certo. Não se sente digno do perdão de Deus? Que nós não somos dignos disso. Você reconhece que você está errado. E você se vê perdida. Você já deu vários passos. Esse é o primeiro passo para receber a graça salvadora no coração. Esses são os primeiros passos para entender o que Cristo fez na cruz. Amém? Errado seria essa pessoa batesse no peito, não, eu mereço, eu sou assim, Deus tem que me salvar porque eu faço isso, o Espírito Santo tem que estar sobre mim porque eu faço aquilo. Não. A nossa imagem, vou falar rasgado para vocês, a nossa imagem não presta. A nossa identidade, ela não presta. A identidade que presta é de Jesus. Amém. O Joel não presta, a Maria não presta, nós não prestamos. Mas quando nós olhamos para Jesus, a gente vê o amor dele, a misericórdia dele. Amém. Uma frase que eu falo sempre, como um disco riscado. Como um disco riscado, para ficar bem na sua mente. O inferno não é lugar de quem pecou. O inferno é lugar de quem não se arrependeu. O céu não é lugar de quem não pecou. O céu é lugar de quem se arrependeu. Pronto. É isso. Quando você olha para Cristo, quando você o contempla, é tão forte isso, que vem um arrependimento no nosso coração. Você olha para a sua natureza, você olha para a sua identidade, você olha para dele e você, Deus, me perdoa. Eu não sei viver sem o Senhor. Amém, pessoal? Isso é glorioso. Temos que contemplá-lo todos os dias. Todos os dias. Por isso agora você entende aquela passagem em Coríntios, que Paulo fala, nós não podemos, não podemos nos atentar para as coisas que se veem, porque as que se veem são passageiras, mas aquelas que não se veem, nós somos passageiros. Olhe para você, você é passageiro, mas olhe para Cristo que é eterno, olhe para a vida eterna que é Ele. Amém, pessoal? Ele é a candeia, Ele é a luz, olhe para Ele. Se não fosse a obra da graça, estávamos condenados ao inferno. Se não fosse aquela obra da cruz, nós estávamos agora condenados. Mas a condenação não há sobre nós, não está mais sobre nós. Por quê? Porque Ele nos salva. Amém. O que as pessoas que estão perdidas, elas precisam fazer? O que, gente? Contemplar. Olhar para essa luz. Você quer um exemplo também que esclarece isso? Paulo, a caminho de Damasco, a caminho de Damasco veio a luz, que era quem? Quem era aquela luz? Jesus.
iluminou Paulo, um homem que perseguiu os cristãos até a morte, um homem que estava na morte de Estevão. A Bíblia diz que Estevão caiu aos pés de Paulo, o homem que foi morto à pedrada. Paulo estava lá, vendo a morte de Estevão de perto. O mesmo homem olhou para a luz, contemplou essa luz. A luz refletiu em Paulo. Tanto é que a vida dele provou isso, todo o seu ministério. Amém, gente? Então é isso que nós precisamos. Precisamos contemplar Jesus todos os dias. Não olhe para você. Se você olhar para você, você vai encontrar muitas coisas ruins. Olhe para Jesus. Todavia o meu justo viverá pela fé. Crê na identidade que Ele quer que você tenha. Crê na identidade dEle. Ele nos adotou, Abba Pai. Ele nos adotou como filhos. Estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos adotou pela graça, pelo amor. Qual foi o preço comprado? Qual foi o preço que foi pago para nos ter como filhos? Qual foi o preço? Foi dinheiro na cruz? Não. Foi o que, gente? O sangue, a vida dele naquela cruz. Nos comprou. Nos comprou. Não foi negócio, não. Ele deu a vida. O preço foi pago por nós. Hoje somos filhos dele. Amém. O que nós demos a ele? Nada. Ele nos deu de graça. Mas não foi de graça. O preço foi pago. Quem recebeu de graça, a graça, fomos nós. Mas o preço foi pago. E foi com sangue. Amém. Não foi o cordeiro. Aliás, foi o cordeiro, mas o cordeiro de Deus. Foi na semana de Páscoa, onde as pessoas matavam um cordeiro e comemoravam a Páscoa. Foi numa semana de Páscoa. Poderia ser um cordeiro na cruz, um animal naquela cruz, mas foi um homem, ser humano, 100% humano, 100% divino, por nós. Amém. Fez tudo aquilo para que nós o contemplássemos todos os dias. Temos que olhar para Cristo todos os dias. O apóstolo Paulo fala: olhai para o autor e consumador da fé. Isso sim é olhar para Jesus. Olhar para Jesus não é esconder a sujeira debaixo do tapete, como alguns falam. Não. Você viu isso aqui? Olha para Jesus. Não. Olhar para Jesus é você contemplar a identidade dele. Olhar para ele é você olhar para a obra dele. Amém. É isso. A gente vence porque a nossa mente é um campo de batalha. Todos os dias o nosso acusador vem com força, ou não vem? Todo dia ele vem. E sem mesmo você ter alguma coisa de errado, ele vem com toda a força, porque ele é acusador. Mas você vence ele quando você contempla o que Cristo fez. O diabo não vai ser derrotado. Ele já foi derrotado. Cristo venceu 3 inimigos na cruz. Você sabe quais foram os 3 inimigos que ele venceu na cruz? O diabo, a morte e o pecado. Repetir. O diabo, a morte e o pecado. Precisamos mais o quê? Se os piores inimigos já foram vencidos. Às vezes a pessoa, o meu inimigo vai ver, essas músicas que tem por aí, né? Essas músicas que não tem nada a ver, não são músicas cristocêntricas, músicas voltadas para o homem, o meu inimigo vai comer na minha mão, nada disso, gente. Os nossos inimigos já foram vencidos. Foi a gente que venceu ele? Não. Foi Cristo. O diabo já foi derrotado. O pecado foi vencido com a vida de Cristo sangue. E ele venceu a morte porque ressuscitou no 3º dia. Ele teve que morrer e teve que ressuscitar para ser completo. Vitória completa. Então, quando vier a acusação na sua mente, alguma coisa, olha para aquilo que ele, olha para a vitória da cruz. Olha para a vitória da cruz. Olha para isso. Quem é o
nosso acusador para tentar. Quem é ele? Ele já foi o que, gente? O diabo não vai ser vencido como alguns pensam, tem que vencer esse demônio. Já foram vencidos. Amém? Já foram vencidos. Tudo que eu preciso fazer é crer nessa obra, crer nele. Isso é glorioso. Abra o seu coração para essa palavra hoje. Deixa Cristo entrar aí dentro e fazer a obra no seu coração regeneradora. Amém, gente? Coloca isso dentro de você sempre. Guarde isso com todas as suas forças. E siga com Ele. Siga com Ele. Isso é tão libertador, que a gente entende o seguinte: a gente só está aqui de passagem mesmo. E quem faz tudo é Ele. Tudo é Ele. Nada é a gente. Amém, pessoal? Nada. Não há justiça própria. Não há. E quem acha que tem... Posso falar uma coisa? A pessoa que acha que é a sua justiça própria, que é ela quem faz, ainda não foi esclarecida pela graça. Porque quando a graça é esclarecida, a primeira coisa que a pessoa entende é o seguinte: não sou eu, é Ele. Fico vendo as pessoas falarem assim: o melhor está por vir. O melhor está por vir. O melhor já veio. Cristo já veio por nós. Amém. Você pode dizer: quero que coisas boas venham. Seja positivo, não tem problema nenhum. Como às vezes eu coloco lá no Instagram: olha, que tenha uma semana boa, que coisas boas aconteçam na sua vida. Estou torcendo para que isso aconteça. Mas o melhor não vai vir. O melhor já veio. O melhor já veio e derrotou os piores inimigos, gente. Porque às vezes a pessoa passa por um problema e fala assim: não, o melhor está por vir. Não. Pode falar, coisas boas estão por vir. Pode vir também não vir. Mas o melhor já veio. Então, se vem ou não coisas boas, quem tem essa clareza em mente? Não, o melhor já veio. Cristo já fez por mim. Eu já tenho Cristo, já tenho tudo que precisava fazer, já foi feito. Então, acontecendo no... Gente, entenda uma coisa: quem está esclarecido por esse verdadeiro evangelho entende o seguinte: acontecendo ou não acontecendo coisas boas, estou com Cristo e pronto, acabou. Amém? Nós não somos movidos a coisas... Eu não preciso que aconteça coisas boas na minha vida para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa, sabe? Não, eu já sou feliz porque eu já tenho Jesus na minha vida. Acontecendo ou não acontecendo coisas boas, felicidade está dentro e vem de Deus para o nosso coração. Amém? As pessoas que não conhecem Jesus que ficam assim: não, ainda vou ser uma pessoa muito feliz, eu ainda vou morar numa casa de 30 cômodos, ainda vou ter um carro zero, ainda vou ter uma lancha, ainda vou morar no bairro tal. Elas acham que a felicidade mora no futuro. Não, a felicidade mora no agora e vem de Jesus para o nosso coração. Amém, gente? Essas que estão esperando um bem ou alguma coisa para falarem o seguinte: agora eu sou feliz, nunca serão desse jeito. Porque tem gente que tem o bem que essas pessoas querem e não são felizes. A felicidade está em Cristo. O melhor não está por vir. Já veio. É só você aceitar. É só você permitir. Amém? Fique de pé, por gentileza. Graças a Deus por essa palavra, né? Quer falar uma coisa, Antero? Vem cá, por favor. O microfone está aí? Pega o microfone por gentileza. Bom dia a todos. Esse exemplo da lâmpada, pastor, é glorioso, porque hoje as pessoas estão tendo algo que muitos anos ela não percebeu. Porque mesmo você sendo uma lâmpada, você pode continuar apagada. Porque você pode passar uma fita no receptor da lâmpada, e mesmo estando ligado, tentando se ligar à luz,
continua apagada. E existem muitas pessoas assim, apagadas. Aí você hoje está tendo um esclarecimento, o que está te interrompendo? É um sentimento? É um pensamento? É um comportamento, né? Um pecado, né? Sim. E como você está tendo essa identificação, arrancar essa fita e você vai ser acesa. E vai passar a espalhar luz para todos. Amém. Ou seja, alguma coisa impedindo dessa luz iluminar, né? Iluminar ela. E estou falando a respeito que Jesus é o espelho, uma coisa interessante. Nós não temos as qualidades de Jesus, mas quando olhamos para Ele, porque Ele, mesmo vivendo os problemas, e ele era conectado com Deus, orando, né, e praticando. Hoje nós olhamos para Ele, não tendo o que Ele tem, mas eu vou praticar, obedecer, para que eu possa refletir a imagem dEle. Amém. Ou seja, olhar para Ele, o que Ele fez, né? Por isso que lá em Efésios, quando fala a salvação pela graça, ele fala que o caminho das boas obras já foi preparado. Então, quando nós recebemos essa salvação no nosso coração, essa regeneração, e olhamos para Cristo, Ele nos leva para as boas obras, através do Espírito Santo, através do Espírito dele. Então, é glorioso. Só temos que contemplar, olhar para isso. Olhar para isso. Amém? Mais alguma coisa, Antônio? E a gente se submeter a Ele é a coisa mais gloriosa, porque, como domingo o senhor falou a respeito da permissão, por exemplo, se essa fita isola e ela não permite que essa luz entre, então a luz não veio para iluminar, não consegue iluminar. Então a gente se permite que Deus ele entre na nossa vida, a gente arranca essa fita isolante, e aí... É permitir e tirar o que pode impedir isso.